Sim, Deus, que a mão do Senhor, que a boa mão do Senhor seja estendida sobre a casa de cada um dos teus filhos e haja avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela vida da Cláudia, tua filha. Nós intercedemos, restaura completamente a tua filha. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda o coração da Ruth, Senhor. Leva cativo todo pensamento à obediência do Senhor, Pai. Deus, que a força do Senhor venha sobre as tuas filhas. Sim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Tome assento, queridos. Meus irmãos, essa semana, para ser mais preciso, na próxima quarta-feira, nós vamos, após o culto, nos reunir aqui para um período de alinhamento com relação aos 21 dias de jejum, que vamos começar, no caso, dia 5, na quinta-feira. Serão 21 dias que vamos estar jejuando, orando, clamando ao Senhor, para que Ele cumpra o propósito dEle. Esse jejum é para toda a igreja, tá? Mas os irmãos que já se inscreveram para servir no encontro, a gente tem alguns direcionamentos mais objetivos, tá bom? Mas o jejum, as orações, o relógio que funciona é para toda a igreja mesmo, tá? Então, você faz parte da igreja, não fica de fora desse propósito de jejum, tá legal? E aí na quarta-feira, a gente vai estar falando como é que vai funcionar os 21 dias de jejum. E na verdade já vamos estar num período aqui, obedecendo uma direção que Deus já colocou no meu coração para aplicarmos nesse tempo, tá bom? Então, já se programa para estar no culto quarta-feira, e a gente em seguida continua, pelo menos por mais 1h30 de tempo aqui, buscando ao Senhor Jesus, amém? E antes de eu pregar o que eu tenho para pregar essa manhã, eu quero falar um pouco sobre prioridade. Mateus 6,33 fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Você já deve ter percebido que quanto mais o tempo passa, parece que a gente fica também sem tempo. Parece que o tempo está muito veloz, acelerado. É como se não desse para fazer o que temos para fazer. É tanta coisa que, meu Deus do céu, tá? E se você não aprender a dar em paz, você fica sufocado, com a sensação de que está faltando tempo realmente. Mas o fato é que as 24 horas são dadas para todos. Todos temos 24 horas e precisamos administrar bem o tempo. E talvez o principal fator que devemos considerar são as prioridades. O que priorizar? O que de fato é importante, é essencial, para não deixar de fazer. E eu quero inclusive recomendar que você leia um livro. O livro chama-se Essencialismo. Esse livro é muito, muito bom mesmo, tá? Um dos melhores livros que eu li ultimamente sobre gestão de tempo, de emoções, se chama Essencialismo, tá? E você vai aprender muita coisa importante que você deve priorizar. Então, acredito que esse é o elemento mais importante, a prioridade, o que priorizar. Para nós não ficarmos com essa conversa furada de que não temos tempo, não dá para fazer. A questão é, eu estou priorizando o que é para ser de fato priorizado? Então, a obediência ao Senhor, ela é prioridade na nossa vida. Então, nós temos que saber o que Deus está falando conosco, o que Deus está nos orientando, e priorizar. E a obediência, para ser obediência, precisa ser imediatamente. Tem que ser em seguida. Deus falou, eu entendi, obediência imediata. Porque se eu adiar, se eu esperar um pouco, aí vai pesar, porque aí entra a procrastinação. E tudo que eu deixo para depois, fica mais difícil fazer depois. Já percebeu isso? Depois eu faço. Vai ficando mais difícil fazer, sim ou não? Fica difícil, irmão, aí já era.
Pode ser a leitura da Bíblia, a oração. Meu irmão, depois eu faço. Depois fica mais difícil de fazer. E aí, esquece, passou. Então você precisa entender na tua vida que a obediência é imediata. Eu entendi, Deus falou, não, é priorizar agora. Se Deus está falando, e eu sou o seu servo, sou seu filho, eu preciso obedecer. E esse texto que Jesus ensina aos discípulos, ele está ensinando sobre viver em paz, a não ficar ansioso, inquieto ou preocupado. Ele está dizendo o seguinte: priorize o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. Priorizem a justiça, a paz e a alegria, porque nisso consiste o reino de Deus. Aqui fala o reino de Deus e a sua justiça, mas Paulo explica que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria. Então nós temos uma clareza do que é reino, justiça. Eu preciso fazer o que é justo. E ser justo, irmão, é ser coerente, é ser prudente. Eu não posso ser bom para os outros e ser injusto com a minha casa. Por isso que a ordem é a justiça. Onde não tem justiça não vai ter paz, e onde não tem paz não tem alegria. E quantos estão vivendo sobrecarregados por causa que não estão sendo justos, embora pareçam ser bons? Eu já vi pessoas que comprometem o orçamento financeiro e comprometem a sua casa, porque são bons demais. Na verdade são bobos, chegam a ser idiotas. É uma palavra pesada. Jesus fala para não chamar ninguém de tolo, porque você pode ser condenado ao inferno. Olha como é sério falar outro. Mas irmãos, se eu sou bobo, e se eu inverto essa ordem por causa da pressão social, ou de repente chantagem emocional, ao invés de eu ser justo, aí eu apenas quero ser bom, para evitar, sei lá, que falem mal de mim, por exemplo. E aí negligencia a casa, a família. Então seja justo. E falando sobre isso, como igreja, de modo geral, nós precisamos andar alinhados, e nós temos que priorizar o que Deus tem nos comissionado a fazer como igreja. Já faz vários anos, talvez uns 15 anos, que com relação a priorizar o reino de Deus, no que diz respeito a investir no reino, para que o reino expanda, talvez faça até mais tempo, mas eu aprendi sobre investir no reino, a importância de nós dedicar tempo, recurso, habilidade para que o reino expanda. E certa vez eu li num livro essa verdade, é uma frase, mas é uma grande verdade: invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus, e Deus investirá na tua vida. Invista no reino e Deus vai investir na tua vida, tá? Quando eu priorizo o reino de Deus, quando eu honro ao Senhor, investindo no seu reino, meu irmão, e na verdade Deus pede tudo de nós. Deus, Ele vai cuidar das nossas vidas. Deus, Ele vai proteger. Deus vai trazer provisão para as nossas vidas, tá? Eu quero encorajar você nesse momento. Nós temos aprendido aqui a sermos missionários. E existem 3 maneiras de nós fazermos missões. Isso são maneiras que precisamos de todos os jeitos nos envolver. Não é, se eu não faço isso, eu posso fazer isso. Não, nós temos que estar fazendo as 3 coisas concomitantemente. E aí, de forma didática, para te entender, a gente fala, né? Nós fazemos missões indo, são aqueles que vão, né, para o campo missionário. Nós fazemos missões contribuindo financeiramente. Alguns usam a figura de segurar a corda, né, sustentando, mantendo, apoiando financeiramente, ou seja, com recurso financeiro. E a terceira forma, que não é na ordem, é intercedendo, orando. Mas na prática, todos devemos fazer missões, indo, contribuindo e intercedendo. Digam lá: indo, contribuindo e intercedendo.
ou orando. Vou repetir, não é, se eu oro, então eu não contribuo financeiramente. Se eu oro, então eu não vou evangelizar. Não é isso. Se você ouviu dessa forma, está errado. Concomitantemente, isso fica ao mesmo tempo. Outra compreensão errada que muitos ensinam: primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. O texto não diz assim. Quando você lê Atos, capítulo 1, versículo 8, você não vai ver e depois. E depois. Mas muitos entendem assim. Jesus fala: vocês serão revestidos de poder, ou seja, dunamis, capacitados pelo Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Aí ele fala tanto. Olha como muda. Em Jerusalém, como? Não é depois. Agora, como é que fazemos ao mesmo tempo a obra de Deus aqui, ali, acolá e até os confins da terra? E aí sim se aplica esse conceito, essa compreensão. E aqui nós fazemos missões no sentido de evangelizar escolas, universidades, aonde for. Ontem os irmãos estiveram no impacto evangelístico no bairro ali do Novo Horizonte, do Ipitinga. Isso faz parte. Indo. Mas isso não me priva ou me tira o privilégio de ir junto com quem está indo para uma nação transcultural, ou para um povo transcultural. E aí nós temos várias maneiras de apoiar essas pessoas. Ou seja, a gente intercede e a gente apoia financeiramente. Mas eu estou fazendo na minha casa, na minha vizinhança, eu estou fazendo na escola, no meu trabalho, aonde eu estou cumprindo o ID de Jesus. Aonde eu estiver, pelo menos é para ser dessa forma. Agora, fazer missões transculturais fisicamente, aí sim não dá para todo mundo ir. Então a gente vai como representante. Assim como nós representamos o reino dos céus aqui na terra, é isso que nós somos. Nós somos uma agência de Deus aqui na terra. Então eu quero encorajar você, fortalecer o teu coração, para que cada vez mais, e hoje especialmente você, se comprometa em priorizar o reino de Deus, se envolvendo no que diz respeito à grande comissão. Eu não sei quantos de vocês já ofertam financeiramente, especificamente para missões. Mas hoje eu vim com esse desejo no coração de mobilizar vocês, para que vocês priorizem uma oferta missionária dentro do orçamento de vocês. Para quem isso se aplica? Para dizimista. Pastor, eu não sou dizimista. A primeira coisa que tem que fazer é obedecer o princípio de ser dizimista. Não que seja errado você dar uma oferta para missões se você não é dizimista. Mas se você não consegue ser fiel no dízimo, você não vai conseguir ser fiel em ofertar para missões. Não consegue. Você que já é fiel no dízimo, você tem vantagem de agora ser fiel em ofertar para missões. Aqui na igreja nós temos tido a graça de Deus de sermos abençoados com irmãos que se dispõem a ir para missões transculturais, tá? Nós fazemos aqui e temos aqueles que Deus tem levantado com disposição para irem aonde o Senhor os enviar. Isso é bênção. Mas precisamos ser mais, vamos falar assim, preciso ou específico, ou mais posicionado no que diz respeito a orar mesmo, adotar a oração e a ofertar financeiramente para que esses irmãos possam desenvolver os seus ministérios. E sabe o que pesa no meu caso, e para nós também, eu nunca trouxe isso a público, como nós temos, ou nos tornamos uma referência de igreja missionária, a partir de mim. Para quem não sabe, eu fui para uma escola de missões transculturais. A minha formação, ela é uma formação teológica, missiológica, com capacitação em missões transculturais.
Então eu saí daqui, quando eu saí com essa visão de ir para a famosa janela 1040, eu me preparei para estar lá, e aí Deus me traz de volta para cá. Então isso está muito no meu DNA, na minha identidade, no meu ministério. E aí, ou seja, a minha irmã caçula desperta, se dispõe e vai. E aí, desde que ela foi, nós temos ela como uma missionária. Nós adotamos e temos o compromisso financeiro. Mas eu nunca levantei ofertantes para ela. Eu falo assim, que é isso, pastor? Nunca. Qual foi a vez que vocês me viram falar assim, irmão, vamos fazer uma oferta, Patrícia? Quem pode falar assim, o pastor levantou? Nunca. E chega a ser um pecado da minha parte. Chega a ser um erro. Eu falei, não, mas eu vou dar essa oportunidade para todo mundo hoje. Então, a gente tem ela. E aí, pronto. E aí tem Regiane Pontes, que já estava, foi junto comigo, na verdade. Sempre, de alguma forma, apoiamos a Regiane Pontes, que foi junto comigo, inclusive, daqui. Só que ela foi para uma região, eu fui para outra região, mas dentro do mesmo projeto. E já apoiamos um Henrique que foi para o norte, para a Coreia do Norte. Ficou 3 meses lá, ele veio aqui, nós enviamos eles, apoiamos ele. Mas em nenhuma dessas pessoas eu levantei ofertas específicas. Como é que eu faço? Eu administro o que entra naturalmente na receita. Que não é errado, está certíssimo. Os recursos de Deus são para a obra de Deus. Então a gente, com muita luta, às vezes a gente faz. Tá? E na verdade, luta o tempo todo. Não conheço uma fase sem luta. É luta o tempo todo. Alguns que andam comigo sabem como é que é o sufoco. Tá? Então veja bem, queridos. Nós estamos fazendo. Diga assim, nós estamos fazendo. Mas fala com vontade, se nós já estamos fazendo. A gente só vai melhorar agora. Agora você vai ter essa oportunidade de, cara, eu vou contribuir com uma porcentagem do meu orçamento para missões especificamente. Então, vou repetir. Se você já é dizimista, isso é para você. Pastor, eu não sou dizimista. Seja dizimista a partir de hoje. Comece obedecendo o dízimo. O dízimo pertence ao Senhor, filho. Diga assim, o dízimo é de Deus. É dele, irmãos. É dele. O dízimo pertence ao Senhor. Claro, eu entrego o dízimo como demonstração do meu amor, da minha fé, da minha gratidão, da minha honra. Generosidade são valores. Obediência ao Senhor. Agora, missões. Como é que eu aprendi a ofertar para missões? Qual a porcentagem do dízimo? O dízimo já significa a 10ª parte, né? Missões. Comece com 2% da tua renda. Da tua renda. De tudo que entrar como renda, separa 2%. Quanto é 2%? Quanto é que está o salário mínimo hoje? 1.621. 1.621. Para quem ganha o salário mínimo, que não pega, nem sei se pega isso exatamente fechado, porque tem desconto não sei do que, para lá, para cá. Mas vamos lá, o princípio começa com 2%. Vou fazer um número fechado aqui. De R$1.000, 2% é R$20. Só que se você pega por semana, não espere o mês. Lembra que eu falei? Se deixar para depois, pesa. Se procrastinar, pesa, não consegue. Quem está me entendendo? Diga assim, se eu deixar para depois, fica mais difícil obedecer. Primeiro que já está desobedecendo, né? Sim ou não, pessoal? Já está. Olha lá, gente. Primícia não é como muitos ensinam, dízimo, oferta de missões. Mas o princípio de primiciar está sim presente no ato de dizimar. Que é primeiro. É primeiro para Deus. Então, se eu faço qualquer coisa antes de honrar o Senhor, já não é uma honra. Vocês entendem? Acho que vocês não gostaram do que ouviram. Pastor, então eu não posso comer antes de entregar o dízimo? Pastor, eu não posso pagar minha conta antes de pagar o dízimo? É isso mesmo. Que isso, pastor? É muito radicalismo. Você é um crente Nutella ou um crente raiz?
está entendendo? Diga assim, prioridade é primeiro. Diga assim, primeiro Deus. Não fique com raiva de mim, não. Se eu faço depois, cadê a prioridade? Quem é esse bebê, velho? Tu está ensaiando, é? É isso aí. Grande é a tua fé. Amém. Já aconteceu um milagre, né? Então agora vem, né? Quem está entendendo, irmãos? Diga assim, 2%. Quantos querem fazer isso a partir de hoje? Fica de pé no seu lugar. A partir de hoje, 2% do que eu ganho vai ser para missões. Eu não vou anotar teu nome, ninguém vai registrar teu nome. Pastor, como agora você precisa nos ajudar, viu? Nos ajude na organização. Se você vai, Tiago, meu líder, prepara um envelope, nem que seja simbólico, de missões, tá bom? E aí, manda confeccionar. Cadê a Marlene? Já negociei com ela aí. Ela pode até ofertar também esses envelopes, a premissa, tá bom? Mas é mais a nível de emblema, porque a maioria hoje contribui diretamente online, né? Pelo Pix, tá? Mas existe aqueles que ainda contribuem em espécie, e que seja, e não importa como for, importante que seja. Olha, você não pode confundir. Você continua sendo dizimista, 10ª parte do Senhor. E aí você retirou o dízimo, aí conta, 2%. Estou colocando gente como, olha, isso não é teto, isso é piso. Diga assim, isso é piso. Que é isso, pastor? É só o começo. Você vai aumentando, tá? Começa com 2%. Se você recebe R$500, quanto é 2% de R$500? R$10. R$10 missões. Aí se você vai estar no Pix, escreve na descrição, pastor, não dá para escrever. Então você faz a transferência, e aí depois manda o comprovante. Tem um contato da Ceia, tem o meu contato, tem o da pastora Cânia, tem o da Gleiciane. Se você informar um de nós, a informação está ótima, tá? Aí você coloca missões, para missões, porque nós vamos, em nome de Jesus, viver isso com mais intenção, para a glória de Jesus, amém? Você pode levantar a sua mão? E eu quero orar com você, fazendo esse compromisso. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que somos chamados para alcançar nações, e o Senhor quer usar os nossos recursos. Nós sabemos que tudo vem do Senhor. Como disse Davi, das tuas mãos recebemos, por isso te damos. E aqui, Deus, nós estamos nos posicionando, assumindo pela fé um compromisso de, debaixo da tua graça, separar pelo menos 2% daquilo que o Senhor nos dá como riqueza, como bênção financeira, para ofertar na obra missionária, em nome de Jesus, amém? Diga assim, está feito. Diga assim, eu estou aliançado com o reino de Deus, amém? Pode sentar, queridos, pode sentar. Obrigado. A partir desse mês de janeiro, aliás, de fevereiro, misericórdia, nós vamos, no terceiro domingo do mês, separar um momento do culto. Esse momento será chamado momento missionário. Não vai ser um culto de missões, vai ser um momento missionário. O que nós vamos praticar nesse momento missionário? Nós vamos trazer a lembrança, a grande comissão, obviamente, mas de modo criativo. Pode ser um teatro, que o Everton pode organizar um teatro. Pode ser um vídeo, pode ser uma mensagem de algum missionário através do vídeo ao vivo, ou uma gravação que faz. Mas nós vamos dedicar um período do culto para esse momento missionário. E claro, a gente vai fortalecer a oferta de missões. E se alguém quiser preferir esse dia para entregar, fica legal, a gente vai fazer essa oferta também. E vamos estar intercedendo, especialmente por alguma situação, um povo não alcançado, ou de repente, quer ver, não é só povo, né? Não é só povo, existem situações, escolas, existem lugares que precisam de uma concentração, de uma dedicação, de um esforço missionário. Então a gente vai estar sempre orando. Eu estava
essa semana eu fui 2 vezes em Belém. Eu fui, ministrei, voltei para cá, voltei de novo. Foi uma semana bem corrida para a gente. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o pastor Artemos, que é o nosso pastor que cuida do ITG, dos integrados, a nível nacional. E ele que é o diretor da nossa escola de missões. E, por sinal, começou com um nível muito, muito alto para a glória de Jesus. E ele e a esposa sempre quiseram ter filho, só que ela não conseguia, porque eu não sei falar o que ela tem a mais, mas ela tem algo a mais no útero que não deixa desenvolver. Então foram muitas perdas de bebês, e aí resolveram então adotar, e esperaram, e veio o Benjamin. Pensa numa criança abençoada. Adotaram. Inclusive ontem eles tiveram participação no Descende, 7 minutos eles falaram, e eles falam exatamente sobre o quê? Sobre adoção de crianças, sobre quantas crianças precisam ser adotadas, e é um trabalho muito forte. Por exemplo, o Bira com a Trícia vão agora em agosto para o Camboja, é um dos lugares onde mais tem órfãos, crianças, isso é tráfico de criança. E eles vão estar lá, inclusive me convidaram para ir. Eu falei assim, rapaz, acho que eu não vou não. Mas se eu não for fisicamente, a gente vai fazer um esforço para investir mais nessa ida deles para lá, tá? Então já está tudo marcado, eu vou trazer para vocês as informações. E aí, pastor, eu posso ir? Pode, se tu quiser ir e puder ir, vai, fica à vontade, tá? São missões de 15 dias, 21 dias. E acontece, graças a Deus, o tempo todo esse tipo de viagens. E você pode estar participando. Então veja, pastor Artemos com a sua esposa queriam um filho, não conseguiram ter biologicamente, mas eles adotaram um. E ontem a palavra deles no Descende foi voltada para essa necessidade, né, dos órfãos. E é isso, irmãos. Existem missões, existem homens de Deus que estão desenvolvendo um trabalho especificamente com órfãos. Vocês viram aqui o pastor Jonatas, quando ele veio aqui ministrar, ele falando sobre os eunucos, né, da Índia. É um trabalho muito poderoso lá, só com eunucos, e são muitos ali. Então existem muitos povos que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então a gente vai trazer cada mês, no terceiro domingo do mês, esse momento missionário. Então a gente vai estar pelo menos uma vez por mês sendo fortalecido, lembrando, orando e fortalecido para ofertar com a obra missionária. Amém, gente? Quem está comigo, diga glória a Jesus. Essa é do profeta. Água de coco, muito boa. Queridos, esse mês de fevereiro, nós vamos ter o dia 16, 17, o Prophet Day. Glória a Jesus. O Prophet Day, esse ano é a 4ª edição, e vai ser a última edição nesse formato. A partir de 2027 a gente vai fazer não o Prophet Day, mas o Prophet Conference, que vai ser a conferência mesmo. Então, em vez de ser... Começou com um dia, depois a gente começou a fazer segunda e terça, e agora a partir do turno vai ser de sexta até terça-feira. Serão 5 dias de glória, de fogo, de muita busca pela presença de Deus. Amém? Dessa vez eu não estarei aqui. Eu vou estar indo lá com o pastor Brito, o aniversário de casamento dele, o aniversário do ministério, dá tudo no mesmo dia. E ele vai fazer uma festa muito grande de 40 anos de casamento, de ministério, 40 anos de tudo. E aí nós vamos lá participar e aproveitar, ficar mais alguns dias, e depois eu vou lá em BH. A ideia era encontrar o Bira com a Trícia, mas o Bira vai estar no Japão e a Trícia vai estar para o sul do Brasil. Aí, como a Ruth vai estar lá, então aproveitei para ir na casa da Ruth. Mas eu já tenho uma conexão lá para estar também servindo lá em BH. Deu tudo certo para a glória de Jesus, tá bom? Então eu não vou estar aqui, e nós convidamos a pastora Nilma Matos para estar conosco no dia 16 e 17. Deu certo, ela já confirmou presença, e juntamente com ela vai estar ministrando a pastora Ana Ramos, se não me engano o Pedro Andrade, Elionai. Vai ter um time aí abençoado que vão estar ministrando
e vai ser um dia profético para a glória de Jesus, amém? Então o profete, ele geralmente, ou acho que nas 4 vezes, ele fica no meio do período de jejum, tá? Ele fica entre o jejum, e já está, não foi assim organizado, mas aconteceu, e o meu conselho é que você não fique de fora. Pastor, como é que funciona? É aberto, não tem inscrição. O que vai ser organizado? Um relógio de oração. Então, de 6 da manhã até 9 horas, funciona um relógio de oração. Esse relógio é na sala de oração, e aí sim precisa de pessoas que se alistem para formar as equipes nesse horário. E também na hora do intervalo, que é de 1 hora até 3 horas, então tem um relógio de oração. E aí o restante é tudo aqui dentro da nave do templo, o dia todo. E vai ser céu na terra, em nome de Jesus, amém? Então não fique sem participar. Abra a sua Bíblia, por favor. Agora sim eu vou falar com você aqui. João, capítulo 13. Semana passada nós realizamos aqui a conferência Servos. E aprendemos tanto da parte de Deus. Inclusive ore pelo pastor Dailson. Ele pregou no domingo de manhã aqui já com muita dificuldade. Não dava nem de perceber, mas ele estava com muita dificuldade para pregar. À noite ele não conseguiu mais pregar, entanto que eu preguei. Segunda-feira ele ficou em casa para descansar. E eu falei assim: se eu ficar até amanhã eu vou com o senhor. Entanto que eu fui dirigindo, e eu não gosto de dirigir, mas ele estava sem condições de dirigir. Inclusive ele dirigiu um pouquinho, aí deu crise, náusea, ânsia de vômito, e terrível. Já tem um período que ele luta. Vocês sabem do estresse agudo que ele sofreu, e a impressão que eu tenho é que ele vai ter que dar uma parada por um tempo mais prolongado. É o que é difícil para ele, é parar. Aliás, para todos nós é muito difícil parar, é luta, tá? Mas ele está se cuidando. Inclusive ele foi para Salinas esse fim de semana. Eu falei assim: vai para Salinas, pastor, lá é bom. Eu só não vou com o senhor porque senão o pastor mudou para Salinas, que eu estou lá indo direto, né? Mas é muito bom Salinas, né? Muito bom mesmo. O Emerson já está acostumado já a ir para lá, já, né? Agora tudo te pensa em Salinas. O Bolinho já tem a casa lá. Ele falou: pastor, é só marcar que a gente vai, né? Mas eu falei: não, eu não vou. Mas eu fiquei com vontade de ir, né, para acompanhá-lo. Eu falei: não, descanse, vai descansar, fique em paz, e vamos orar pelo Senhor. Estamos em oração, e ore por ele, amém? Leia comigo o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa perguntou-lhe: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glória a Jesus. Meus irmãos, não é uma continuação do que nós ouvimos na conferência, ou de tudo que ouvimos na conferência, mas eu quero destacar aqui para nós esse conceito da bacia da toalha, de lavar os pés, que significa servir uns aos outros. E todos nós temos da parte de Deus habilidades, nós temos condições de servir, de lavar os pés. Mas eu quero chamar a sua atenção para, vamos falar assim, posições. Existem posições, existem cargos, existe hierarquia, e eu respeito todas elas. Mas o perigo das posições,
ou um dos perigos da posição, ou do cargo, ou da hierarquia, é quando nós perdemos a essência da liderança, que é servir. Quando nós nos tornamos vaidosos, valorizamos os cargos, né, as posições, a gente perde, ou já perdeu, essa natureza de servir. E aí, quando nós perdemos isso, ao invés de considerarmos os outros superiores a si, nos consideramos maiores, superiores. Para algumas pessoas, pregar o Evangelho é como se fosse um degrau, ou como se fosse uma posição alta. Irmãos, e não é. E não é. E alguns almejam a fama, né, as grandes audiências, falar para multidões, mas não no sentido de servir. Mas eu acho, não, eu estou sendo reconhecido, eu estou sendo, não, o cara, e isso é corrupção, isso é idolatria a si mesmo. Então a essência da liderança é servir. E quanto mais nós servimos, interessante, mais Deus vai nos capacitando, ou vai nos dando oportunidade para abençoar o máximo e muito mais pessoas. Quando Jesus ele fala sobre Ele mesmo, Marcos 10, Ele diz assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir, Ele veio para dar vida, para resgatar muitos. E a mãe daqueles dois, né, falou assim, Senhor, conceda aos meus filhos um que sente à tua esquerda, outro à tua direita. E ela disse assim, você não sabe o que está pedindo, isso aí não compete a mim, isso já está reservado para quem o Pai preparou. E Jesus então ali ele ensina, quem quiser ser o primeiro que seja o último, quem quiser ser o maior que seja o menor, ou seja, quem quiser grandeza, seja o que sirva a todos. Jesus está ensinando que é possível sim, crescer em influência, ser promovido, mas o princípio é servir a todos. Essa natureza da igreja é servir. O mundo, ele está esperando pela igreja de Jesus, e nós servimos o mundo pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, amando elas com aquilo que Deus tem nos concedido de condições. Então, irmãos, nós precisamos ter esse Espírito de Jesus em nós. Jesus, ele pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés. Observe que na mente dos discípulos estava um ensinamento da cultura da época. Então Jesus estava sendo contracultural, porque era assim que funcionava e continua sendo dessa forma, irmãos. Continua sendo desse jeito. Quem tem cargo, quem tem posição, são os que são servidos. E Jesus veio mostrando o contrário, no reino de Deus não é assim. Então ele mostrou pelo exemplo, ele serviu, lavou os pés. Veja a dificuldade que Pedro teve. Pedro não queria nem que Jesus lavasse os pés dele. Isso é muito sério. Então, eu acredito que a figura de mãe, de pai, representa muito bem isso. E eu acredito que essa é a natureza da igreja. Os pais, eles entesouram para os filhos. De certa forma, nós pais servimos os nossos filhos. E claro, os filhos honram o pai, honram a mãe, e devem honrar o tempo todo, não importa a idade. Eu estava ouvindo esses dias a Ana Lu, quarta-feira, para ser mais preciso, é uma missionária, é uma serva de Jesus. O pai dela é um pastor, e hoje ele tá doente, ele tem Alzheimer, e ele não lembra de nada, ele está igual um bebê, como uma criança. Ele usa fralda, não fala, e ela está cuidando dele junto com os familiares, né? Se alimenta já só com líquido por sonda. E ela falando assim, mas até hoje é ele que mantém a casa, ele que provê na casa. Ele trabalhou, se preparou,
Então, financeiramente falando, ele continua provendo na casa. Mas hoje ela está cuidando. E os pais é isso, o pai continua honrando, né, servindo, amando os filhos. Essa é a ordem. A Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos, e não os filhos para os pais. Jesus disse: eu me santifico para que vocês sejam santificados. Na nossa linguagem, eu pago o preço por vocês. Eu me renuncio, ou eu reduzo o meu corpo à escravidão para que vocês sejam vencedores, para que vocês venham realmente crescer. E essa é a essência que devemos desenvolver cada dia dentro de nós, a de servir. E quanto mais nós temos isso no coração, vou dizer, fica mais leve servir. Buscar capacitação, irmão, buscar aprender algo novo, com essa mentalidade de servir, de agregar valor às pessoas, de contribuir com o reino, é o que faz Deus continuar nos usando. Quem aqui já está aprendendo a falar inglês? Ninguém? Meu Deus, já está aprendendo a falar inglês, irmão? Parabéns para o irmão aqui. Alguém mais? Nós já ouvimos isso. Quem lembra disso? Como somos uma igreja missionária se não estamos aprendendo outro idioma? Como é que eu quero alcançar nações se eu não sei falar um segundo idioma? Irmão, o povo da África, de modo geral, eles são muito criativos. O africano mais leigo que tem ali, ele fala 3 idiomas. 3 idiomas. Ele fala o dialeto dele, ele fala a língua predomina no país e fala ou inglês ou francês, conforme a colonização. O menos que pode. Por que eu trago isso aqui para nós? Aprender o inglês vai te abrir oportunidades, portas para você servir mais pessoas. Sim ou não, pessoal? Vamos lá, o Bira chegou no Japão, foi numa conferência, chegou lá, necessidade, intérprete. Experimenta o Bira. Pronto. A partir daí, ele foi levado a dezenas de igrejas. Portas se abriram por causa dele falar fluentemente um outro idioma. Eu falei, rapaz, esse ano eu vou aprender a falar, nem que seja o beabá do inglês, que nem é assim que fala, né? Para ver como eu sou tão leigo, mas eu vou aprender. E já estou buscando um curso. Tenho um amigo, inclusive é filho do pastor Dailson, morou no Canadá há 8 anos, ele abrindo um curso diferente, que é para gente igual eu, 50 anos acima, prático. Então é esse que eu entro, é nesse que eu vou, porque eu não posso parar de aprender. Mas isso não quer dizer aprender o inglês para aumentar know-how. Não, é capacidade para nós servirmos mais pessoas e sermos instrumento de bênção em nome de Jesus. Mas não precisa ir tão longe. Eu acredito que dentro de uma família, na casa, dentro de um lar, existem habilidades que vamos ter que desenvolver. Eu sempre falo aqui do livro As 5 Linguagens do Amor. Eu aprendi nesse livro, não que ele ensina, isso aqui já eu que entendi, que amar, meu irmão, dói. Amar é fazer coisas desconfortáveis. Não é fazer o que eu gosto, não é fazer o que eu prefiro. Eu não gosto de fazer assim. Você faz porque é assim que a pessoa se sente amada. E não quer dizer que você está mimando ela, que ela está te explorando ou te manipulando. Não, é uma linguagem que ela é amada, é encher o tanque do próximo. E aí você vai ter que aprender com Paulo. Eu me fiz de fraco para com os fracos, e eu me fiz de como sem lei para com os que sem lei, embora estando debaixo da lei de Cristo. Eu me fiz de judeu, mesmo não sendo judeu, para com os judeus. Quantos querem entrar nessa dimensão de amor? Paulo não era um falso, um hipócrita, um crente camaleão que se fazia de conta. Não, ele só estava para de alguma maneira levar alguém ao Evangelho. Irmãos,
Quem aqui não gosta de salada, não levante a mão. Mas se você chegar numa casa de uma família e lá só tem salada, você não vai dizer, eu não como salada. Você vai ter que comer salada por amor àquela família. E isso a gente aprende muito na escola de missões. Irmãos, eu ouvi alunos vomitar na minha frente porque não comia cabeça de galinha. Eu passei 4 meses comendo berinjela, irmãos. Nós recebemos doação de berinjela, e era berinjela de todo jeito, irmãos. Eu fiquei 9 meses na Venezuela, né, de fevereiro a início de dezembro, comendo frango, o pódio. Irmão, era frango para tudo. Meu Deus do céu. Mas não podia reclamar. Eu tive que aprender a gostar do frango. Uma vez uma irmã foi trabalhar em casa, e na época eu não tinha muito conhecimento de calorias e tudo mais, então o feijão tinha aquela ossada. Pensa no negócio gostoso, é um feijão com ossada. E a irmã não comia feijoada com ossada, trauma, porque comeu muita ossada quando criança. Eu falei, eu vou orar para Jesus te libertar aqui. Depois eu parei porque eu vi que é muito calórico, né? E eu estou na meta de não colocar tanta caloria. A meta agora é massa magra. Já faz um tempo. Mas você entende, irmãos? Amar às vezes, na verdade a essência do amor é renúncia. É renunciar. Renunciar por amor a Cristo. Irmão, meu Deus do céu, nós precisamos pregar para crente hoje em dia, irmãos. Deus está tendo que renunciar agora por causa de pessoas. Claro que isso nunca vai acontecer, né? Mas muitos não querem renunciar. Nunca tiveram de fato um encontro com o reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, ele pede tudo de nós. Tudo. O reino de Deus não pede a 10ª parte, o dízimo. O reino de Deus pede tudo. O reino de Deus é comparado a um homem que vai e ele encontra um campo, e quando ele encontra, ele volta, vende tudo que tem, compra aquele campo e não negocia com ninguém mais. Reino de Deus é isso, ou eu sou tudo de Deus, ou não existe nada para Deus. É renúncia, irmãos. É prioridade. Então amar dentro da casa requer isso aí, irmãos. E se nós entendermos dentro da nossa casa, e tendo esse coração de pai, de mãe, meu Deus, tem coisas que é desconfortável para nós. O Adoniel estava pregando aqui na nossa conferência, ele falando do filho dele, né, que ficava esperando, ele torcendo para o filho estar dormindo, e o filho torcendo para o pai chegar. Quando ele entrava na casa, já estava lá pronto para brincar. Esquece tudo, canseira, fadiga, bora brincar. É desconfortável, irmãos. Meu Deus do céu. Tem coisas que eu queria falar aqui, mas não posso. Tem muita criança. Mas vem para cá, para a reunião de casais, que a gente rasga o verbo aqui. Casamento é renúncia, irmãos. Vida conjugal vitoriosa é uma vida de renúncia, e é por amor, não fica pesado. E aí sim se torna prazeroso. Jesus está dizendo o seguinte: o que eu faço para você, ou seja, eu lavo os pés de vocês hoje. E ele fala o seguinte: porque vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu faço isso como exemplo. 15, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Exemplo, Jesus nos dá o exemplo de servir. Olha aqui, irmãos, a murmuração, ela destrói relacionamentos. A murmuração, ela abre portas para o destruidor. A murmuração. Servir uns aos outros, mas tem que ser em amor, em alegria. E na alegria, irmãos, não existe espaço para murmuração. Aproveitar oportunidades é uma bênção, irmãos. Eu já passei por essa escola de transformação de um coração
amargurado para um coração alegre. E como fica leve a vida, como é leve. Eu não sei se você já aprendeu isso, mas se não, você vai aprender a fazer coisas na tua casa e pela tua casa, na igreja e pelo próximo, na empresa, e fazer com essa mentalidade: eu estou agregando valor, eu estou servindo a Deus. Irmãos, quantos aqui são gratos pela saúde que tenho? Saúde física. Talvez você não seja 100% saudável, mas você tem saúde. Talvez você não seja aquela pessoa milionária até então, mas Deus tem te feito prosperar, tem te dado condições. Agora nós estamos na época do encontro com Deus, vamos entrar. É uma época que as células se mobilizam para investir na vida de pessoas, porque o evento tem um custo, alimentação e tantas outras coisas que tem, que a gente não pode entrar em certos detalhes. E nós não fazemos isso só uma vez por ano. Por enquanto está 3 vezes, mas o objetivo é chegarmos a 6 vezes no ano, em nome de Jesus. No mínimo, ou seja, no máximo a cada 2 meses nós vamos fazer encontro. Quem crê que isso vai acontecer? E por que isso vai acontecer? Porque uma multiplicação de servos está acontecendo. Pessoas que não murmuram pela quantidade de vezes de servir. Irmão, quando eu percebo alguém que está reclamando porque ele está escalado 2 vezes no mês para servir, eu falo: fica para ir coisa ruim. Nunca nem te ver pintado nem de ouro mais. Muita gente que reclama porque: mas eu estou 3 vezes esse mês, o erro está só uma vez. Vai tomar banho, rapaz. Banho da palavra de Deus, do Espírito Santo. Eu falo: rapaz, eu nem me coloco na escala, porque eu estou o tempo todo na ativa. Alguns irmãos que não estão com o nome na escala, é porque eles chegaram nessa dimensão. Eles já estão servindo o tempo todo. O teu nome não está na escala, porque agora tu vai estar no mesmo naipe que eu. Acontece, irmãos. Enquanto os uns se alegram com oportunidade, tem aqueles que murmuram diante de oportunidades. Diga assim: está repreendido toda murmuração. Diga assim: eu rejeito do meu coração toda vaidade. Diga: eu sou um servo. Glória a Jesus. Lavar os pés, irmãos, e Deus está te dando oportunidades. Então não é só uma vez. Fazer discípulos, irmãos. Nós vamos batizar 300 pessoas esse ano em nome de Jesus. Serão 300 pessoas que vamos ter que ministrar preparação para o batismo. Nova criatura 1. Quem é que vai adotar mais pessoas? Os que entendem a natureza da igreja. Servir, transbordar, ensinar as pessoas a obedecer, a guardarem o que já aprenderam. Eu não sei como é que você ora, irmãos. Eu não sei pelo que você já orou lá atrás. Mas a oração, ela é respondida. Clama e eu te responderei. E eu te farei saber coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem gente que está reclamando de respostas de suas próprias orações. Irmão, eu oro até hoje: Deus, me dá as nações. Eu oro: Deus, me dá os milhares. Eu não posso murmurar agora que Deus tem me dado centenas, irmãos. Primeiro que é incoerência. Ou seja, eu não sei o que está pedindo. Eu não sei como você ora, irmãos. Mas Deus tem respondido às minhas orações. E eu sou resposta de oração de muita gente, com certeza. Tenho certeza disso. Eu estava ministrando certa vez num evento da nossa igreja em Belém, e Deus se manifestou de uma forma tão poderosa, muita glória de Deus. E aí teve um irmão que disse assim: pastor, eu não sei o que acontece com o senhor está pregando, e de repente vira um negócio que Deus vem e pronto. Eu falei: nem eu entendo, cara.
Mas eu falei assim, isso é a resposta de oração daqueles que oram por mim. Eu sempre pedi, Deus, manifesta a tua presença. O que eu mais quero é a tua presença. Eu não estou nem vendo se vão me ver, eu quero que vejam a tua presença. Eu sempre orei por isso, e hoje eu vejo testemunho, não se acontece. Você prega e parece que a glória vem. Eu falei, não é, é verdade, é resposta de oração. É Deus respondendo corações sedentos, gente com fome por mais da presença dEle. E aí Deus usou uma irmã, no mistério, pentecostal, e falando, olha, quando eu te vi pregando, Deus colocou você no meu coração, e eu tenho um propósito, eu oro todas as 3 da manhã pela sua vida. E começou a falar, e Deus vai lhe levar para muitas nações, através da sua vida, muitos vão ser levantados. Eu falei, misericórdia. Eu nem conhecia a pessoa, ela me viu pregando num do nosso congresso em Belém, e Deus colocou no coração dela, adota esse menino em oração, porque eu vou levar ele para impactar nações. Você também é a resposta de oração, irmãos. Deus levanta intercessores para que o propósito dele aconteça na tua vida. Você não está só, irmãos. Dispõe o seu coração como Jesus para servir. Ele é o nosso exemplo, e hoje nós temos que ter essa postura de nos tornar exemplos. Há uma geração ou gerações. Nós estamos falando hoje para a geração Z e também para a geração beta. Glória a Deus. Como é o nome desse bebê? Rebeca? Não entendi. Jorge. O Jorge. O Jorge nasceu que dia? Do ano passado. Ele não é geração beta. Geração beta que nasceram a partir agora de 2026. Não, do ano passado, é geração beta. É uma nova geração. É a geração que está crescendo com a inteligência artificial. Enquanto nós estamos com medo da inteligência artificial, essa galera vai ser normal para eles. Nenhum receio. Um dia desse eu precisei resolver um problema. Aí a IA falou assim, eu sou uma IA, mas você pode conversar comigo que eu te entendo. E eu falava, tá, entendi. Você faz isso, isso e isso. Mais alguma coisa? Eu falei, misericórdia. Eu fiquei assombrado conversando com uma IA. O Eleilson falou que não vai conversar com IA. Eu falei, tu já conversa, rapaz. Todo mundo está conversando com a IA. Embora a gente não goste, é um negócio novo, a gente não se sente confortável. Tem uma pesquisa, nós não gostamos de ser atendidos com IA. Só que às vezes é tão humano que você fica, caraca, meu Deus do céu. Já tem crente que está perguntando para IA, como é que vai ser meu dia hoje? Aí é demais, né, irmãos? Mas acredite, tem crente perguntando. Crente que não lê Bíblia, claro, né? Porque os que lêem Bíblia sabem que o Espírito Santo os conduz, os guia, e andam na revelação do Espírito Santo. Quantos querem servir com excelência? Eu não sei qual a visão que Deus tem te dado, ou que Ele tem colocado no teu coração, mas servir, irmãos, servir é para quem não é egoísta. Servir é para gente que entende o transbordar. Nós, como igreja evangélica, temos sido tão abençoados, mas lá atrás, décadas atrás, ser evangélico era um desafio, irmãos, e precisamos honrar o sacrifício de Jesus e desses servos que vieram antes de nós. Pastor Luiz, o Senhor fala que nós precisamos subir no ombro dele, e a partir do ombro dele ir além, porque a alegria de um pai, a alegria de um mestre, de um mentor, de um pastor, é que os seus filhos, eles deem continuidade, mas que eles vão muito além, e vocês vão muito além em nome de Jesus. Vocês vão realizar muito mais. Jesus disse isso, vocês farão obras maiores do que estas. O próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores do que estas. Tenham um coração igual ao de Jesus.
Nós somos imitadores de Jesus, e quando nós imitamos Jesus, nos tornamos exemplos para outros. Paulo fala: Deus me levantou, um dos principais pecadores, para ser exemplo para aqueles que vão acreditar, que vão crer. Eu tenho questionado Deus a meu respeito. Algumas coisas eu prefiro, eu tenho preferências. O ofício, vamos falar assim, de pastor, me ensinou a pastorear, a lidar com crente, a lidar com ovelhas, a resolver problemas, ou pelo menos a ouvir problemas. Fui aprendendo a dizer não. É um desafio. Cada dia, vamos aprendendo. Mas eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, pelo privilégio que eu tenho de servir a igreja de Jesus. Eu hesitei para ir no ITG School, na escola de missões, mas eu lembrei, eu fiz uma promessa: aonde Deus me abrir as portas eu vou. E geralmente eu não sei o que falar, eu nem sei exatamente o que eu vou ministrar, e quando me dão um tema é mais difícil ainda, porque aí eu fico na responsabilidade de aprender sobre aquele tema e falar do tema. É mais difícil. Alguns preferem o tema, me dá logo o tema. Eu falei: não, vai orar. Talvez porque eu fluo dessa forma. Aí fomos lá. O tempo que me deram não foi suficiente. Para quem não sabe o que falar. A moça falou: não, pastor, fica à vontade, você pode ir embora. Segue aí. Eu falei: não, eu vou parar, que isso aqui não para. É mesmo, não para. Diga assim: o rio, ele flui. Rios de água viva fluirão do seu interior. Eu não sei como é que você flui, se é lavando louça. Eu olhei para trás, o Ailton está ali. O Ailton é um servo. Literalmente, o Ailton tem um dom do ministério, que está lá em Romanos capítulo 8. Está aqui em serviço, aí ele fala, né, que ministre com alegria. O Ailton gosta de servir, ele gosta de cozinhar, ele gosta de lavar, de limpar. E aí a igreja esse tempo está precisando de ajuda. O Aldo está tratando, se preparando para uma cirurgia, e não pode fazer esforço físico. E aí os irmãos se mobilizam. Só que na verdade eu vejo mais o Ailton aqui, né? Mas é um dom que ele tem. Ele vem lavar, ele vem varrer, vem organizar. Está servindo. O importante é que você entenda que os cargos ou posições que você tem, às vezes eles vão te tirar de privilégios. Eles vão te tirar de fazer o que você prefere. E você vai ter que aprender a fazer coisas novas, diferentes. Porque Deus está te dando oportunidade. Mas que nunca suba na tua cabeça que você se torna mais importante pela posição que você alcançou. Na verdade, aumentou a responsabilidade de servir mais pessoas. Alguns de vocês hoje têm privilégios que eu não tenho mais. Eu não consigo, não dar conta. Aliás, cada vez mais eu estou delegando tarefas. Agora mesmo estamos na transição, eu estou passando 100% o encontro com Deus para a pastora Ana. Eu falei: não, parou. Deus me deu um dom. O Tiago observou esses dias: como é que é isso, pastor? Isso é um dom ou o senhor desenvolveu isso com o tempo? Eu falei: as duas coisas. Porque hoje eu consigo estar falando de escala de líderes, pensar no evento e sair de tudo que eu estou fazendo, e eu vou gravar pregação. E depois que eu gravo pregação, eu já vou atender pessoas. E saindo vou pregar no culto. Esse é um dom, mas foi desenvolvido. E aí eu tenho que ter a paciência de entender que nem todos têm o dom, mas eles podem aprender. Vai ser mais difícil. Então estamos fazendo isso, abrindo mão. Hoje o que o Tiago faz, que ele é um expert nosso, um camarada que domina muito bem a tecnologia, mas eu preciso estar com ele pelo menos uma vez por semana, por causa
da abrangência que é todo o nosso ministério. O Bira veio aqui, ele falou assim: meu Deus, que estrutura. Ele viu nós falando aqui na conferência, na nossa festa, sobre as nossas frentes ministeriais, o que nós desenvolvemos. Falei: o que é isso? É muita coisa. É muita coisa. Diga assim: a quem muito é dado, mais será exigido. Diga assim: a quem muito é confiado, mais será cobrado. Nós vamos prestar contas de tudo que Deus tem nos dado, irmãos. Mas a boa notícia é que o fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. A recompensa de quem faz bem o seu trabalho é ser promovido. Se você vê alguém que está perdendo lugar, exposição, seja no mercado financeiro, nos negócios, na carreira, pode ser negligência. Pode ser que esteja sendo negligente. Se você é alguém que está ganhando espaço e está crescendo, pode ser que essa pessoa está sabendo gerir o tempo, sabendo se conduzir. Existem coisas que você vai ter que delegar, irmãos. Diga assim: ninguém cresce sozinho. Fica de pé no seu lugar. Diga assim: para eu crescer, eu preciso transbordar. O que você está fazendo hoje que você deve ensinar outros a fazer para você ter mais liberdade? Tem gente que está sobrecarregada porque não quer ensinar os outros. Se hoje eu tenho liberdade de sair daqui da igreja, já fiquei 40 dias sem pisar aqui, é porque desde o começo eu sempre tive a visão de colocar outros para pregar. E eu sempre soube daqueles que, não, se não for pastor, não vou. Eu falei: está tudo certo, eles vão aprender que eu não sou Jesus, que eu não sou a fonte de água viva, a fonte é Jesus. E vou aprender que tem que ouvir Jesus por meio de quem Ele quiser falar. Mas se eu não tivesse essa coragem, não, o pessoal vão parar. Não teríamos uma igreja educada, que sabe receber de Jesus por quem Ele está colocando para falar. E isso é só o começo. Eu vou fazer 50 anos agora em agosto. Se eu não te convidar, você já está convidado. Vai ter uma festa aqui abençoada. Vai ser um culto. E eu vou entrar num período, não um período sabático, mas é um período que eu vou me ausentar mais daqui. Digamos, eu vou ministrar menos. Eu vou concentrar em algumas frentes que eu tenho já visto que devo concentrar. Mas nós chegamos numa maturidade para isso, irmãos. E que vocês continuem fazendo isso na casa de vocês. A missão de você como mãe, a missão de você como pai, é ser o exemplo para os teus filhos. Nós temos ouvido isso repetidamente. Ame Jesus na frente dos seus filhos. Leia a palavra de Deus, ore, é no dia a dia, irmão, não é uma questão de escala, é no dia a dia. Você está servindo ao Senhor. Algumas coisas são no dia a dia, não tem, vamos falar assim, um processo, não tem etapa, não, é vendo você, é vida na vida. Mas o conceito é o mesmo. Eu estou servindo, eu estou sendo exemplo na minha casa, exemplo na igreja, na casa de Deus. As mais velhas ensinam as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem os seus maridos. Isso é transferência de vida. Feche teus olhos por um momento. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o meu exemplo, Tu és a minha referência. Diga: eu quero ser como o Senhor. Me ajude a transbordar o que eu tenho recebido do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Me ajude a transbordar, a começar pela minha casa, e a partir da minha casa alcançar outras pessoas. Glória a Jesus. Nós vamos consagrar o pão e o vinho. Eu quero chamar os pastores e líderes que sempre cercam a mesa. Glória a Jesus.
Enquanto nós vamos estar ceando, os irmãos vão estar louvando a Deus, obviamente. Eu quero te orientar a participar da ceia do Senhor nessa manhã, a fazer dessa Santa Ceia, que é um memorial, que você associe com tudo que você ouviu nessa manhã, com a decisão de transbordar, com a decisão de se tornar exemplo. Se porventura existe alguma murmuração no teu coração, que nessa manhã seja totalmente eliminada. E se você se sente sobrecarregado, veja bem se não é um erro nas prioridades. Só não deixa de servir a Jesus, porque é um erro que muitos cometem. Estão cansados, a primeira coisa que eles querem fazer é de servir a Deus. Eu estou entregando isso aqui, não dá para mim. Veja bem, se o que você está deixando não é o que você deve priorizar. Claro, se o que você está deixando é o certo, continue. Só não erre nas prioridades. Faça dessa Santa Ceia, que é um memorial, esse marco. Hoje nós tomamos uma decisão aqui de contribuir com 2% das nossas finanças para missões. Junte tudo isso. Você já tem um desse aqui, sim? Quem não tem? Quem não pegou isso aqui e gostaria de cear? Todos pegaram? Você vai levar isso para sua casa hoje. E você vai fazer diferente hoje. Você vai guardar isso aqui. Você vai registrar o dia 1º de fevereiro as decisões que você está tomando aqui hoje, Deus. Você percebeu que hoje foi dia de decisões, de prioridades. E eu creio que Deus vai te promover muito, viu? Você não está ouvindo isso aqui por ouvir apenas. Você vai crescer. Você vai ser promovido. Deus vai alargar tuas fronteiras. Você vai expandir. Você só não pode esquecer dessa essência, que você é um servo. E quanto mais Deus te fizer prosperar, crescer, é para que você tenha mais liberdade de se dedicar ao Senhor. Que você não pense em férias só para você descansar, mas que você comece a planejar férias para estar doando o teu tempo, abençoando os povos na África, povos na Índia. Que é isso, pastor? Eu estou te dando uma visão muito além da mediocridade, uma visão de excelência. Que o teu recurso financeiro não seja pensando na minha casa de praia, mas que você pense, e sim, em ter a sua casa de praia, mas que você, juntamente com a casa de praia, você pense em fazer uma casa para alguém que não tem condição de ter uma casa, porque essa é a natureza de servir ao Senhor. Como igreja, nós não podemos só prosperar para aumentar nossa estrutura. Nós temos muitos irmãos que não têm condições que nós temos, e podemos ser uma bênção na vida deles. E pode acreditar, dos recursos que entrar para missões aqui, eles serão 100% investidos para missões nesse âmbito transcultural. Porque o que é para investir aqui, a gente pede oferta destinada, mas o que é para investir em povos, nações, investimentos missionários, a gente investe na íntegra, tudo que é destinado. Coloca a mão no teu coração. Eu vou pedir para a minha mãe estar orando hoje, consagrando o pão, o vinho, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigada por tudo, Pai. Tu sabes, Jesus, como eu estou me sentindo tão pequenininha, Pai, na palma das tuas mãos, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada, meu Deus. A tua presença é palpável neste lugar. Eu creio, Pai, que cada filho teu está sentindo o teu abraço. Está sentindo, Senhor, bem pertinho. Eu creio que cada filho teu entendeu e compreendeu, Pai. Com tanto amor, Senhor, tu tem pelo teu povo, pela tua igreja, Pai. Senhor, muito obrigado por esse momento. Todos nós que estamos aqui, Pai, todos sem exceção, estamos cercando a mesa com o Senhor.
Esse dia vai acontecer na glória, mas está acontecendo hoje. Você está cercando a mesa com o Senhor. Jesus está no meio e nós estamos rodeando Ele. Se você crê, diga um aleluia. Isso é a mais pura verdade, amado. Já está acontecendo. Nós somos a igreja do Senhor e nós cercamos a mesa com Ele. Ele está no meio de nós e nós estamos rodeando Ele em adoração. Aleluia, Jesus. Pai, apresentamos o pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho, Pai, que também representa o Teu sangue, Senhor, que foi para a remissão dos nossos pecados. Somos remidos pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. O Senhor já te remiu, amado. O Senhor já nos remiu. Aquele sangue que foi derramado tão puro foi para a remissão dos nossos pecados. E nós já fomos achados por Ele. Não foi nós que achamos Jesus, foi Ele que nos achou. Ele já segurou nas tuas mãos. Ele já te resgatou. Tu és de Jesus. Tu forma o corpo de Jesus. Que você, meu amado, e eu não venhamos ser a razão do corpo do Senhor manco, mas que possamos ser aquela partícula que firma o corpo de Jesus. Deus, muito obrigada. Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por tanto amor, Senhor. Se eu tiver um pouco desse amor, eu não vou me importar só comigo. Eu vou me importar, Senhor, com qualquer pessoa na terra. Não aquele, Pai, que eu vejo que é importante para mim. Não, Pai. Toda pessoa que eu ver, eu vou me importar com a vida dele. Eu vou orar por ele. Eu vou clamar por ele. Eu vou desejar que ele seja salvo para morar junto conosco na glória. Jesus, obrigada, muito obrigada. Levanta teu cálice para Jesus abençoar. Pai, nós oramos pedindo a bênção do Senhor para esse pão e para esse cálice, Senhor. E nós iremos tomar para que tenhamos a nossa vida mais limpa na tua presença. Para que possamos ter a nossa alma mais purificada e mais santificada. Que possamos ter prazer de mergulhar nesse rio de água viva, que é Jesus, que limpa, que purifica, que sacia. Oh, meu Deus, muito obrigada. Nós declaramos abençoada pelas mãos do nosso Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode ceiar, irmãos, coma do pão, beba do vinho. Os irmãos vão estar louvando a Deus, você pode também louvar o Senhor. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Como a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te maravilhado, extasiado, eu fico maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis. E eu maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Levante a sua mão. Maravilhado, Sim. extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Aleluia, Glória a Jesus. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Eu vejo Jesus curando
sistema digestivo, estômago, esôfago, intestino. Jesus, curando nessa manhã esses órgãos. Se você tem algum problema nesses órgãos, prisão de ventre, empachamento, refluxo, gastrite, coloca a sua mão no alto dessa região e seja curado agora em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Toda gastrite eu ordeno que saia em nome de Jesus. Todo refluxo eu repreendo agora em nome de Jesus. Doenças no